Bom dia a todos. Antes de mais nada, nós gostaríamos de parabenizar os pais, todos que estão presentes, os que não puderam, pelo domingo, pelo Dia dos Pais. E para começar, a gente pode fazer a oração do dia. Gostaria de lembrar a todos que domingo que vem, dia 19, a partir das 9 horas, tem a palestra com Francisco Coelho, uma palestrante de Matão. O tema da palestra é Memórias e Confissões de um Sacerdote. Domingo que vem, a partir das 9 horas, palestrante Francisco Coelho de Matão. E para esse domingo, é um prazer, a gente está recebendo a Maria Inês para dar palestra para a gente. Vamos lá? Bom dia a todos, muita paz, muita luz, que nós possamos aproveitar aqui nesse momento todas as energias benéficas através da palavra. Porque a palavra, juntamente com a ação, ela reforma a nossa vida, nos dá prazer, nos dá saúde, porque através dos pensamentos renovados nós podemos modificar a nossa vida. E hoje, antes de a gente iniciar, nós parabenizamos também os pais, encarnados e desencarnados, que já fizeram o seu papel aqui na Terra. E que essas palavras do Evangelho de Cristo, dos ensinamentos que a doutrina espírita traz para nós, que possa servir para todos nós, para eles e os que estão aqui cumprindo com a sua missão, de fluidos de amor e de paz. E hoje nós vamos falar sobre a lei de causa e efeito, a lei que rege a nossa vida, a lei que comanda o nosso dia a dia. Essa lei que a doutrina espírita e outras filosofias espiritualistas que fogem do destino pré-fixado, que não nos faz acreditar que Deus, na sua parcialidade e no seu tempo maior, que devia ser tempo apenas para ficar a comandar a vida de cada um de nós, programaria para nós um destino. E estaria um com um destino bom, lindo, maravilhoso, cheio de coisas boas, e o outro apenas com dores e sofrimentos. Então a lei de causa e efeito mostra que nós somos donos do nosso destino com a graça de Deus. Ainda bem que ninguém comanda a nossa vida, mas nós somos formadores de palavras, de pensamentos, de ideias, e que dia após dia nós podemos mudar radicalmente a nossa maneira de ser.
através do livre-arbítrio, que é a liberdade que nós temos de agir, juntamente com a liberdade de agir e de pedir, nós temos a lei do merecimento, e com a lei do merecimento nós vamos ter a lei da responsabilidade. Se temos direito de pedir, se somos merecedores, merecemos, mas se nós recebemos, nós temos que ter responsabilidade. Sabemos que somos constituídos não apenas do corpo físico. A doutrina espírita, lá no Livro dos Espíritos, nos ensinamentos que nos dão, nos fala que nós somos espírito, corpo espiritual ou perispírito, ou corpo físico, que são três. Imaginemos um abacate. A casca seria o corpo físico, a polpa seria o perispírito, e o espírito lá no fundo seria a semente. Quando nós manchamos a casca, que dá uma doença na casca do abacate, ou seja lá a fruta qual for, ela responde lá naquela polpa que nós vamos alimentar. Nós vamos nos alimentar. E assim somos nós. Quando nós ferimos o nosso corpo físico, nós atingimos o perispírito, que vai atingir o espírito, e vice-versa. Quando nós pensamos errado, que o espírito emite uma mensagem errada, negativa, cheia de vícios e defeitos, nós manchamos esse corpo espiritual, que depois interfere no corpo físico. De que maneira? Era o texto de hoje, em forma de doenças. Então nós nos curamos muitas e muitas vezes, melhorando o nosso pensamento. E a lei de causa e efeito nos mostra que todas as nossas atitudes do passado revertem no presente. E quando dizemos passado, não precisa ser o passado constituído lá da encarnação passada, mas o passado dessa própria encarnação. Nesses próprios dias que nós vivemos, às vezes jogamos tudo no nosso passado. Eu tenho que passar por isso, porque a encarnação passada, sei lá o que eu aprontei. Mas vamos ver o que nós estamos aprontando hoje. Porque não está escrito em nenhuma obra da codificação espírita que nós viemos aqui para sofrer. Outro dia o Roosevelt fez uma explicação, quem esteve achei até interessante, que a mulher apanhava 26 anos do marido, não era? Quem estava aqui quinta-feira? Dona Helena estava, quem mais? Só da Dona Helena? Só a senhora, Dona Helena, estava aqui, só do povo. E ele foi e falou assim, eu apanho há 26 anos do meu marido. Mas por que? Você não fez nada? Não. Porque esse é meu karma. Então vai continuar apanhando mesmo do marido e merece. Você não está escrito em lugar nenhum que a nossa programação de vida é essa. Você vai lá, o plano espiritual diz, você vai encarnar, você vai casar com fulano, ele vai te fazer sofrer, você vai apanhar todos os dias, tá bom? Você vai gostar de apanhar todo dia? Ai, delícia, eu vou. Porque a lei me manda que eu apanhe todos os dias. Não é um lugar que é escrito isso. Diz para nós, você vai passar por essa situação, você pode modificar a sua vida, você tem a liberdade, até naquele ponto de chegar que você está correto na sua atitude, de tomar uma atitude melhor para você. Por isso a doutrina espírita nos fala sobre o casamento e o matrimônio, e fala sobre o divórcio, de uma forma tão clara e diz, divorciado, desmanchado, acabado, já está quando acabou os vínculos de união de amor e de respeito. Não adianta mais nada, porque aí já se terminou. Então a doutrina espírita não diz para nós, aguente o sofrimento. Eu tenho uma pessoa que falou assim para mim, estou na palestra, me comandando eu mudar, tá? Falaram assim para mim, olha, eu passei Xinoé, uma pessoa. Todo espiritismo só fala em sofrimento, nós temos que sofrer. Eu falei, porque você não entendeu, você não estudou. Se você tivesse estudado as obras da codificação, estudado o livro dos Espíritos, estudado todas as obras, você ia ver que muito mentira isso daí. A doutrina espírita nos fala para nós revermos os problemas de hoje, que as causas deles são nossas, de um passado. Ou de um passado muito remoto, ou de um passado presente, dessa própria encarnação. Então, voltando à nossa palestra de lei de causa e efeito, que não foi que nós fugimos, mas ela fala tudo isso, nós estamos aqui no planeta Terra, e por conta desse planeta, de ser destinado a provas e expiações, é que nós ainda passamos por dificuldades. Todos nós aqui, a maior parte de nós, estamos passando por provas ou expiações. Às vezes, nós dizemos, que expiação é essa que eu fui escolher, que me impuseram, porque jamais eu ia escolher uma situação dessa na minha vida. Eu li num livro que chama Do Outro Lado do Espelho, que ela fala assim, quando vocês reclamam da expiação que vocês estão passando,
vou explicar a diferença das duas, prova e expiação. Agradeça a Deus, porque é uma oportunidade que Deus deu para vocês de passar por aquela dificuldade. Aqui nesse momento, aqui nesse planeta, aqui nessa encarnação. Tudo está certo. Porque existe a lei de causa e efeito. Nada está errado. Não tem um Deus que nos faz de fantoche e diz, ó, você é feinho, hein? Vai nascer dessa cor, desse jeito, pobre, desgastado, aleijado. Não. Você tem o seu destino a cumprir. Destino formado por nós mesmos. A diferença que existe entre prova e expiação é que a prova nós podemos escolher. E quando nós dizemos escolher, é que a maturidade do espírito já está naquela condição, lá na fila da reencarnação, de aceitar a prova, as provas que chegam até ele. Não, eu aceito. Tudo bem, eu vou ver se eu consigo. E quando a gente não consegue aceitar sozinho, compreender, vem os espíritos amigos a nos ajudar. Diz, vá, você não está sozinho. Você está eu estou do seu lado. Vai e tente. Mas tente com calma. Tente para fazer. Tente buscando apoio. A expiação já é algo que nós não temos condição ainda de escolher. Nós não temos maturidade. Nós chegamos, lembra que da nossa aula? Nós chegamos na fila, aquele momento, e é ali para nós, dentro de uma lei constituída do próprio Espírito, que diz, é sua vez. Aí os espíritos amigos, sabe que nós não temos a condição de aceitar aquela dificuldade. Não, você vai. Vai, seja o que Deus quiser, e lá no planeta Terra vocês podem mudar totalmente a expiação para a prova. Eu vi uma dificuldade muito grande, não queria vir, vamos dizer. Chega aqui e começa a melhorar a vida, tem a religião, tem a família, tem as amizades, tem tudo aquilo que a gente pode crescer e nós podemos aceitar. E nós transformamos uma expiação em prova. Da mesma forma que nós podemos transformar uma prova, dizer assim, essa é a minha prova, mas eu não estou suportando, transforma num peso tão grande que ela se transforma na encarnação presente em expiação. Vocês estão entendendo? Ou está confuso? Então, dentro de tudo isso daqui, os espíritos que somos nós, em 99%, ou 99,9%, nós estamos em projetos expiatórios ou provacionais. Apenas uma pequena minoria vem para a Terra como missionários, que são espíritos colocados em vários pontos do planeta, não somente na questão filosófica religiosa, mas em todos os campos, na ciência, na medicina, atrás dos laboratórios, buscando soluções para os problemas, buscando a cura das doenças, amenizando o sofrimento das pessoas. De uma quimioterapia, que nós sabemos quanto sofrimento, quanta angústia, quanta humilhação, quanta tristeza, quanta desarmonia física acontece numa quimioterapia e uma radioterapia. Hoje nós estamos já sabendo de pesquisas feitas por esses espíritos maravilhosos da vacina. De tomar uma vacina contra o câncer. E essa vacina vai trabalhar ali no tumor. E o tumor vai se intimidar. Ao invés de ele querer continuar e começar a comer pelo sangue a pessoa viva, ele vai se intimidar e vai se recolher. São pesquisas feitas por esses espíritos que estão aqui dentro de uma dedicação maior. Por esses homens maravilhosos, que são os nossos médicos do Amaral Carvalho. Principalmente, conquistando aquelas crianças, trabalhando naquele ideal e tirando a dor e o sofrimento dos pais. Porque o que dói o nosso coração é quando nós recebemos lá na Liga do Câncer, né, Cleide? Uma criança doente. E nós sabemos que atrás de tudo aquilo existe a lei de causa e efeito. Porque Deus não escolheu o filho dela do outro para colocar aquela doença. Para saber que aquele menino corre um risco de vida ou de morte. Mas existe a lei, está certo. Aquela família vem por essa prova. Aquela criança vai passar por essa situação. Então, o espírito faltoso que somos nós, em encarnação passada, levamos na nossa consciência espiritual os nossos erros, as nossas mazelas. E por conta disso, nós transmitimos para o corpo espiritual, que é o perispírito, a doutrina usa essa nomenclatura. E para resgatar, expurgar aquela falta desse espírito, ele nos dá um corpo, Deus nos dá um corpo. Porque sem esse corpo aqui não podemos fazer nada. Nós sabemos pelo trabalho dos espíritos, pelas aulas de mediunidade, que os espíritos não fazem nada sem o nosso fluido magnético. O que é o fluido magnético? É a nossa força, é a energia do encarnado.
Se cai uma movimentação na casa, que a casa recebe espíritos derrubando as coisas, somos nós, é alguém ali, um médium e doador de ectoplasma para aquilo. Para aparecer um espírito, a vidência, tem que existir naquele grupo o médium que está doando a energia. Vê como nós somos importantes. A gente diz, eu vou fazer nada. Não vejo, não enxergo, não escuto. Imagina, muitas vezes o que está quietinho é o maior doador de energia para aquele trabalho. Então tudo está certo. Na nossa vida tudo é controlado pelo espírito por meio do perispírito. Aqui é esse corpo espiritual, é aquele que nós aparecemos para as pessoas, que nós temos vidência, aquilo que se chama de alma. Isso aí nós levamos. O seu espírito leva o perispírito com ele para o plano maior. Porque o espírito é luz. Não dá para nós vermos o espírito. Nós podemos ver o perispírito, que é o corpo espiritual, com o seu espírito. Aí o espírito carrega tudo aqui na sua mente espiritual, na próxima encarnação, e projeta uma encarnação para nós. E diz, você vai passar por isso. Mas com exceção de casos irreversíveis, fisicamente dizendo, nós podemos mudar tudo na nossa vida. Se nós não mudamos aquela doença que nasceu conosco, uma impossibilidade física, alguma coisa, porque já é por conta da lei de causa e efeito, nós podemos mudar a aceitação. Dizemos assim, eu tenho que aceitar isso daí. Se eu não aceitar e não ver de maneira diferente, eu vou sofrer mais, não vou? Eu vou adoecer mais. E Jesus dizia assim quando ele curava, a tua fé te curou, vai e não peques mais. E quando ele curava as pessoas, sabe o que ele fazia? Ele não fazia um milagre. Tintim, milagre. Ele acionava uma força na cabeça da pessoa, na mente do ser, que nós chamamos de fé. E aquela força sai com aquela vibração enorme, que aumenta nosso otimismo, que aumenta nossa maneira de aceitar as coisas. E a pessoa dizia assim, eu vou aceitar isso, eu vou mudar a minha vida. Ele falava, a tua fé te curou. Agora tem a lei da responsabilidade. Vai e não peques mais. Não erre. Continua a sua caminhada reformada. Muda a sua conduta. Entra aí o quê? O que a doutrina nos diz? A reforma íntima. Então, quando diz doutrina espírita não é cristã, me dá licença. Dá licença, mas eu não vou nem perder tempo nesse esclarecimento. Nós sabemos que doutrina espírita é o cristianismo vivido na atualidade. Ciência, filosofia e religião. Quando Jesus curou os 10 leprosos, apenas um voltou e falou, Senhor, estou curado. Por quê? Porque ele curou o espírito daquele lá. Ele mudou o seu pensamento. Ele mudou a sua atitude. Ele mudou a sua forma de ver a vida. O resto caiu na gandaia. Continuaram no erro, na mesma situação. Achou que a vida de reforma íntima era muito difícil. Falou, não dá para mim ainda, vou deixar para a próxima encarnação. Porque o espírita tem isso, na próxima eu faço. Só que a pressa é nossa. O plano de regeneração está aí. Está se aproximando de nós. Tirar de nós os nossos medos, nossas angústias, nossas vaidades pessoais exageradas, nossas raivas, nossos olhos de águia. Está olhando aqui, mas já está premeditando outro. É problema nosso. A pressa também é nossa. Os evangelistas nos relatam a segurança e a rapidez com que Jesus curava as pessoas. Ele olhava aquele fluido de olhar de cura, o hálito de cura, as mãos de cura. Tudo em Jesus era cura. Porque ele teve que diminuir o seu padrão vibratório. Não tem quantos mil anos para chegar a viver aqui na Terra, há mais de 2000 anos, com aquele povo cheio de dificuldades. E ainda temos restos disso. Por conta de nós não seguirmos tanto o Evangelho de Cristo na sua essência, nós ainda somos chamados de túmulos, caiados de branco por fora, mas cheios de ossos podres por dentro. Quer dizer isso? Falou ali. Vocês leram. Parece que eles sabem que eu vou falar. Esse povo coloca todas as mensagens ali. Vocês leram? Viver das aparências. As aparências machucam. As aparências nos dão uma vestimenta que não nos deixa olhar para dentro. As aparências não fazem a nossa transparência. E quando nós vivemos apenas a aparência, nós podemos nos chamar de túmulos caiados de branco. Ou seja, a minha aparência, mas lá dentro de mim, eu sou uma pessoa totalmente diferente.
E essa é a preocupação com a doutrina espírita. E quando Jesus diz, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, ou muito maiores ainda. Ele se referiu a tudo. Ele não se referiu apenas à cura, tida como milagres. Que hoje a doutrina diz, não é milagre. É a lei do merecimento, é a lei da reforma íntima, é a lei de transformação de pensamento e de energias. Ele se referiu também à conquista científica, aos grandes médicos atrás dos laboratórios, trabalhando para aquilo que nós não conseguimos fazer. Aquilo que não chega, os transplantes, a cura das doenças, a trazer ao mundo espíritos que estão na fila da reencarnação e pelas vias do relacionamento entre um homem e uma mulher não é possível. Lá está o laboratório, a inseminação artificial, trazendo esses espíritos que têm uma trajetória, que não são espíritos com uma página em branco, mas que chegam até nós pela lei do merecimento, chegou a sua vez. Vai nascer no lugar certo, na hora certa. Nós sabemos que Jesus não pode curar a todos, como a doutrina espírita não consegue curar todos nós. Sabe por quê? Sabe? Pela falta de credibilidade deles e a nossa. A falta da verdadeira fé. A doutrina não nos coloca formalismos. Você tem que rezar assim, deitado, sentado, dormindo, ou santas orações, ou essa repetição de palavras. A doutrina espírita nos diz que tem duas forças maiores, dois mecanismos que nos fazem melhores. E esse nós não podemos fugir. Que é a vontade e o sentimento. Pensamos, sentimos, agimos. É a maior prece. E para nos ligarmos ao plano maior, a comunicação com Deus e com os Espíritos, fazemos através da prece. E essa prece não tem que ser uma prece demorada. Não precisa ter aquela, você vai orar, não sei quantos Pai Nosso, não sei quantas Ave Maria. Na minha manhã casa, eu falei, vai chover, minha roupa está no varal. É aquele dia que você levanta e fala, Senhor, agradeço pelos filhos que eu tenho. Agradeço pelo que eu consegui até hoje. Senhor, obrigado por tudo que me deste. Também pelas provas que eu tenho a vencer. É a maior prova, é a maior prece. Essa prece atinge a todos o seu destinatário, seja onde ele estiver. Se ele estiver aqui no nosso plano, no efeito do nosso coração, ou se ele estiver lá no plano espiritual, ou nas trevas, chega até ele. Alguém leva. Se ele não consegue receber a mensagem, porque é um espírito muito sofrido, alguém lhe leva. Ele recebe naquele minuto, ele recebe um alívio da sua dor. Vocês sabem dessa hora de Divaldo? Que numa comunicação espiritual, num trabalho de mediunidade, de doutrinação de espírito, Divaldo recebeu um espírito suicida, que disse que sofria muito. E Divaldo se propôs a orar por ele toda vez que o sol se punha. Sabe essa história? 6 horas da tarde, ele saía lá fora. Estou orando pelo meu amigo, que ele receba a paz, que ele enxergue a luz de Maria de Nazaré, na carruagem socorrista tirar os espíritos suicidas, e recolhê-los todos, e levar para os hospitais de tratamento. Ele fez isso durante muito tempo. E num belo dia ele falou, já tá bom, vou parar de orar comigo lá. E no trabalho próximo de atendimento mediúnico, de doutrinação de espíritos, esse espírito chegou e falou, Divaldo, continua mais um pouco, porque as horas únicas de alívio para o meu sofrimento, não sentindo o trem passar sobre o meu corpo físico, é a hora que você orava para mim. Veja a prece, quando ela sai do nosso coração. E Jesus, conhecendo todas as leis espirituais, sabia o poder da palavra. Aí, olha, eu nem me lembrava que eu tinha escrito essa matéria. Você acha que escrevi outra vez, foi o aniversário do centro? Fazia tempo. Que estava ali, que é hoje que elas fizeram o jornal O Poder da Palavra. Está aqui. Então, o poder da palavra é uma coisa muito forte. Chico nos dá uma historinha também, que ele ia para trabalhar, e quando ele estava aqui, Chico era um funcionário público, então ele ia bater o ponto. Chegou uma mulher até ele e falou, Chico, eu preciso, imagina um assédio, no bom sentido de Chico, para resolver os problemas, né? Chico, preciso falar com você do meu filho. Ele falou, não, eu estou atrasado, estou em cima da hora. Aí a Emmanuel falou, Chico, você podia pelo menos ter, né, dado uma palavrinha para aquela senhora, como eu estou em cima da hora. Aí, Chico olhou para trás e falou, olha para trás, quando a mulher emitiu essas palavras, vá com Deus, Chico. Mais tarde eu te procuro na casa da prece. Falou, olha lá,
as palavras que ela falou. E da sua boca da mulher saia fluidos de energia ou de fluidos magnéticos da própria mulher e espirituais, que envolvia-se numa vibração de amor, de paz, de saúde. Então, quando nós emitimos uma palavra boa, nós estamos trazendo para nós coisas boas. Quando nós temos pensamentos e palavras ruins para o outro, a lei do estilingue, a pedra volta, pode bater aqui mesmo. Nós devolve-se para nós. Jesus, quando ele curava, ele tinha uma informação. Vai, mude sua vida e não peques mais. É o que a doutrina pede para nós. Está aqui buscando paz espiritual? Está tomando água fluidificada? Ali tem tudo que nós precisamos. O paz espiritual está lá para nos ajudar. E lá os amigos do nosso lado falam, por favor, vá, não peques mais. Mude, reforme. Faça aquele só por hoje. Só por hoje. Só por hoje funciona. Funciona muito. Só por hoje eu não vou mais tocar nesse assunto. Só por hoje eu não vou falar isso. Terapia, não é? Não é uma forma? Uma maneira? Só por hoje. Vamos usar o só por hoje. Jesus, quando curava as pessoas, ele mexia lá no seu sistema imunológico. E também o sistema imunológico da pessoa fazia com que ela mudasse toda a sua conduta. Os leprosos, o paralítico de Cafarnaum. Paralítico de Cafarnaum, eu acho muito bonito, que ele foi levado até o mestre para a cura. E Jesus falou assim, esse já tem merecimento. Ele veio, falou, o que você quer, meu irmão? Eu quero andar. Seus pecados já foram perdoados. Olha como o mestre foi longe. Saia dessa mona ideia. Ou nessa encarnação você já pode andar. Então o mestre tinha essa capacidade. Mas na próxima, saia dessa ideia. Você não vai mais vir com esse resgate seu. O período que você já passou, de dor e sofrimento, compreensão, tolerância, paciência e resignação, você já cumpriu aqui. Numa próxima encarnação, você será um espírito curado, de muita luz, de muito trabalho. A mulher hemorroísta é aquela que não chegou a pedir para o mestre. A fé dela a curou. Ela chegou até ele e ouviu falar que não me tocava. Não, bateu a mão nas vestes de Jesus. Ele falou, quem me tocou? Ela assustada, conta a história. Ajoelhou os seus pés de Jesus e falou, fui eu, Senhor. Você está curado. Vai embora. Caminhe. Mas, não volte a errar. Modifica a sua vida. Muda seus pensamentos. Então, a fé, Kardec diz para nós, a fé não é um copo de água com açúcar, só tomar um pouquinho da minha fé. Não. Só que nos ajuda. A fé é uma força de atração. Quando Jesus curava, a força de atração é que a força dele era tão grande, chegava numa vibração, encontrar com a força daquele que pedia, aquelas forças juntos se uniam, se cruzavam e a pessoa recebia o benefício. E no passe acontece isso. Muito. Muito acontece isso. Então a fé é algo muito mais do que nós podemos imaginar. A ciência, a medicina, quando vai curar as pessoas, ela vê apenas a genética, a hereditariedade. Fala, olha, se você não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo outro. Sem perceber, a ciência, a medicina está fazendo o que Jesus falou, a prevenção. Hoje nós vemos as terapias preventivas, os exames de prevenção. Prevenção do câncer de mama, do câncer de útero, de próstata, de intestino, os ultrassons, raios-x, tudo para detectar o ultrassom aqui da tireoide, tudo para detectar pequenas partículas que estão se degenerando, que nós damos o nome de tumor. Aí a ciência, ela não percebeu que ela está fazendo o que Jesus falou. Vai e não peques mais. Faça terapia preventiva. E aí, sem perceber, eles estão mostrando para nós que o que vai curar a nossa parte física é a prevenção. É não deixar que a doença se instale, fisicamente falando. E espiritualmente falando, o que cura as nossas mazelas espirituais é justamente a mudança de pensamento. A doutrina diz assim para nós, vocês não estão sozinhos. Lá não sei que questão que me fugiu agora, diz para nós que nós temos nosso anjo guardião, o espírito de luz. Se você tem aí, não vai, chama o nome que chama, está sempre protegido por ele.
Aí na questão 501 do Livro dos Espíritos, fala assim, mas se nós temos essa questão o tempo todo, por que ele não nos mostra de uma maneira bem ostensiva? Diz, está tranquilo, eu estou aqui te ajudando, não se preocupe não, está tranquilo, vá. Aí fala assim, pelo seu comodismo, os Espíritos respondem a Kardec. Porque se a gente falasse, os Espíritos falassem, que eles estão a nos proteger a todo momento, que nós não precisamos nos esforçar para nada, o que nós fazíamos? Estamos na bem banco. Vamos fazer para nós mesmo. Eu vou tomar o passe, e lá em casa vão pagar minha conta, vão resolver o problema de relacionamento, vão educar meus filhos. Não, porque o propósito do ser humano na Terra, do espírito encarnado, é este aqui, evoluir. Desenvolver a inteligência e o sentimento. As duas asas, a asa intelectual e a asa do amor. A asa intelectual e a asa do amor. Então, ao tomarmos o passe espiritual, ao recebermos lá o toque de energia ali, que nós mentalizemos que é o momento da nossa cura. Que nós mentalizemos o mestre ali, o nosso espírito de luz, de paz, no nosso redor. Imaginemos que é um ferro elétrico. Ali tem uma tomada, o fio, liga lá na tomada, vem o fio, aquece o ferro, e nós passamos a roupa, saímos todos engomadinhos, bem arrumadinhos. É isso aí. Chegamos lá no passe, sentamos, nos posicionamos, nos diz a doutrina, mas às vezes a nossa mente se perde. E aquele que aplica o passe e fala, e não recebeu nada. Teve um fulano lá que não recebeu nada, gente. Bateu nele e ele sumiu. Alguém recebeu, porque nada se perde, tudo se transforma. Mas ao sentar ali, imaginemos através desse fio elétrico, a espiritualidade passando pelas mãos do médium aplicador de paz, e nós recebendo todo o benefício. Aquela chuva de fluidos magnéticos e espirituais a invadir a nossa corrente sanguínea e ir ali nos pontos fracos, trabalhando as nossas limitações. E vai colocando ali na corrente sanguínea o necessário para as nossas curas. A ciência nos diz que a água é o principal condutor de energia que tem. Não é? Tanto que a gente sabe disso. Por isso que as religiões usam a água. Olha aqui, ó. Isso é colocado tudo para mim. Falaram assim para mim, muda a sua palestra. Foi colocado aqui. Por isso que a gente muda a palestra. Ele chega e pergunta assim, por que você está mudando? Por que você está mandando eu falar? Não era isso que eu ia falar? Eu vim preparado para outra coisa. Estão colocando na nossa mente espiritual as necessidades para aquele momento. Às vezes é para nós, não é para vocês. Como disse o Rose outro dia, se fosse assim, se fosse sempre para o outro, a gente não precisava nem vir para a palestra, a gente para o outro, né? Não é nunca para nós, não é para nós. O palestrante em primeiro lugar, as orientações que recebe. E a palestra é primeiro para ele, depois para o outro. Então isso aqui, se a gente chega ali e toma água fluidificada, está tendo um papo, vai chover, nós imaginamos o que tem aqui para nós. Os benefícios lenitivos necessários para nossas dores. Isso aqui é uma fonte de fluidos energéticos curadores. Todas as religiões usam a água para justamente trazer benefício para o nosso corpo espiritual e para o nosso... Tanto que se nós não tomarmos água, o que vai acontecer? O rim vai sofrer, nós vamos desidratar e tanto mais no campo físico. Quando Jesus foi falar com a mulher samaritana, olha as coisas que a gente vai lembrando. Onde ele foi? Com quem ele encontrou? Que ele mudou o percurso. A mulher samaritana, ela era um povo Samaria, era um povo discriminado. Porque a Samaria, o povo ali, não usava a religião da maneira que os judeus faziam. Eles não faziam os rituais deles, eles eram discriminados. O Deus dele não era o mesmo Deus dos judeus. Era o mesmo povo. Como nós temos diferentes religiões. Jesus mudou o seu percurso, foi ao pé de um poço onde a mulher samaritana tirava água, e lá ele falou para ela, quem beber da minha água não terá mais sede. E ele pediu um copo de água para ela, falou, mas você que é um judeu pedindo água para mim, que eu sou uma samaritana? Ele falou assim, ele falou para ela, mulher, se você beber da minha água, você não vai ter mais sede. Olha que coisa mais linda!
Ele estava se referindo à água espiritual, ao ensinamento que ele passava. Mas ele escolheu como referência a água fluidificada. É o valor que nós temos para nós. Emmanuel nos diz assim. E vocês nos dão um conselho fantástico. Eu vou ler para vocês. Ó. Se desejarem o concurso dos amigos espirituais na solução de teus problemas de saúde, coloque um copo de água cristalina à frente de tuas orações sinceras. Espere, ore e confie. E daí? Que nós vamos depositar em nós. E ele fala também que não tem a necessidade de nós purificarmos a água. Gente, essas coisas eu acho tão maravilhoso, porque é uma coisa que me envolve muito. A gente às vezes fica aguardando o passo espiritual. Vou levar o meu filho à casa espírita. Vou levar o meu filho à casa espírita e tomar o passo. É claro que é necessário. Mas a mãe, o pai, né, dona Helena? O pai, o carinho da união, ele faz o maior passo espiritual que pode fazer no seu filho. Não existe pessoa que queira melhor o bem para o filho. E vou contar para vocês, entre aspas, hein? E para os netos mais ainda. É passar a mão, Senhor. Meu filho, que você tenha a maior noite de paz e de luz. Que você encontre nessa casa tudo que você veio em busca. Que você seja realmente um espírito merecedor das suas conquistas. Tem passe maior? E não assim, pelo amor de Deus, fala para minhas filhas isso aí, direto. Essa hora entrou um pouco na cabeça dele. Ó, vão lá, faça prece para as crianças. É que noite boa que eles vão ter. Não, as mães estão cansadas. E com todo o direito, dizer graças a Deus, ele dormiu. Isso não é fácil. E às vezes a gente para por ali. Fazer a prece. Seja ele qual for. Os nossos adolescentes. Aquela mudança de hormônio, tudo que acontece, aquela dificuldade de se encaixar. A prece da mãe é algo muito primoroso. Do pai. O evangelho no lar. Colocar a água fluidificada. E fazer as nossas crianças orarem. As casas espíritas recebem mais um representante espírito presidente. Tem uma responsabilidade muito grande relacionada à educação das crianças. A evangelização dos nossos pequenos. Quando entra aquela turminha, aí eu fico tão feliz de ver meus netos. Eu sou uma avó muito coruja, como toda avó. E entram eles fazendo assim, olha ali, eu falo, que Deus abençoe essa casa. Porque nunca eles vão esquecer de que os fundamentos religiosos cristãos, eles encontraram pela palavra das queridas tias, que falam palavras de amor, que contam historinhas, fábulas, historinhas com fundo espiritual. Então a casa precisa crescer materialmente, é a busca que se faz hoje, e espiritualmente. E a nossa responsabilidade não é conosco, que já estamos mais ou menos no meio termo, no final de uma encarnação. É com esses que estão agora, os espíritos da nova era, que vão iniciar uma nova trajetória para o mundo de regeneração. Evita o mal, que é a origem das nossas doenças. E quando nós falamos em doença, nós não estamos falando em doença física. Quando Jesus curou, nós vamos pensar mais longe. Ele curou lá porque ele mexeu no sistema imunológico. Nós sabemos que a hanseníase é uma doença que hoje não se chama mais elétrica, que tem cura pela conquista dos missionários, que a pessoa traz na genética dela essa disposição a não impedir o bacilo de Hansen. O bacilo. Então ela é propensa a ter a doença. Quando Jesus curava, ele mexia lá no sistema imunológico, dava fortalecimento. E aquilo respondia no perispírito e respondia no físico. E nós também. Quando nós curamos, eu tenho por experiência, Dona Helena sabe. Que tinha dia que eu vinha fazer as palestras, ela falava, filha, se você não conseguir, você me fala. Lembra, Dona Helena? Das minhas crises de asma que eu tinha. Sei lá onde elas foram parar. Em algum canto elas desapareceram. É uma conquista nossa. Essa conquista é forte. É uma dedicação. É uma coisa de amor. Nós precisamos. E hoje a gente tem que curar outras doenças. Hoje eu tenho outras que não são físicas, mas que são da nossa alma, que nós precisamos curar.
Curar para que mais tarde não se reverta no nosso perispírito escuro, lá no lado do plano espiritual. Então, evite o mal, que é a origem das doenças. Aí o mestre filia-te depressa com o seu adversário, quando ele está no seu caminho, para que ele não te leve lá nas trevas, ou te leve ao juiz, e o juiz te entregue nas trevas. Que adversário é esse? Não é o outro. O outro fecha a porta da minha casa e fala, tudo bem, Deus te acompanha, assim é a mulher. Mas e aquele que está aqui? Que nós levantamos de manhã, quando eu não dei aquela resposta, isso eu não gostei, e nós ficamos falando o dia inteirinho aquele negócio. Isso não quer dizer que nós não temos que nos falar, não gostei disso daí, isso não está legal, isso me ofendeu, eu não quero isso, eu não quero me ofender, me magoou ainda, eu sou uma pessoa desse mundo, nós temos ainda esse sentimento, mas eu não quero ficar fechado nele. Isso não quer dizer que nós temos que um espírito de luz, nós não somos ainda, nós somos uma grande maioria em plano de expiação, nós falamos. Mas reconciliar conosco e dizer, eu não quero guardar esse sentimento comigo, não. Vou na fonte. Vou lá e falar, olha, sem mágoa, sem briga, quero me reconciliar com você, para que eu me reconcilie comigo depois. Aconteceu isso. O que está acontecendo? Não. Se o outro não aceitar as nossas desculpas, nós já passamos para ele, né, Robert? O problema é teu. Leva na tua bandeja. A minha está limpa. Reconcilie depressa com o seu adversário, enquanto ele está no seu caminho, para que não aconteça que esse adversário te entregue ao juiz. O adversário maior somos nós mesmos. Nós nos levamos ao juiz das trevas, à condenação nossa. Não deixar que o mal lance raízes em nós. É não criar sentimentos de mágoa, de mágoa, trabalhando isso daí. Trabalhando. O tal do jogo de cintura é uma coisa que a gente conquista numa rapidez tão grande. E através, sabe do quê? De sofrimento, às vezes. De apertar o nosso cinto e nós vamos tendo que se virar. A gente vai conquistando um jogo de cintura que nós chamamos, que é a aceitação das coisas, que é a tolerância. O único determinismo na nossa vida só é a evolução. Não tem outro. Então não é que viemos determinados para sofrer. Vai apanhar a vida toda. Não precisa apanhar de ninguém a vida toda. Ou se é a lei da Maria da Penha. Não precisa, não. Não precisa viver preocupado o tempo todo, se ajoelhando aos pés das pessoas para que eles se deem valor. Valorize-nos a nós, sem humilhar ninguém. Sem humilhar o nosso aprendiz. Porque Jesus foi o maior mestre, ele não humilhou aprendiz nenhum. Sem humilhar. Mas vamos nos valorizar. Eu sou um filho de Deus que tem as suas oportunidades, eu sou um espírito que tem o merecimento também de coisas boas, então eu vou me valorizar. Aí a gente se valoriza, as pessoas também nos valorizam. Então o determinismo nosso é do bem e do amor, que nos leva a essa lei geral. Vivendo a lei de causa e efeito, analisando, olha, isso é nosso. Não adiantava, se não fosse nessa, ia ser em outra. Então vamos agradecer, porque Deus colocou na nossa vida agora. Eu falei para minha filha outro dia, era nossa isso daí. Então, Deus pôs a nossa vida, vamos trabalhar isso daí. É a oportunidade que Deus nos deu e nós vamos aceitar essa oportunidade, trabalhar essa oportunidade e agradecer. E ter a certeza que essa oportunidade vai reverter em coisas melhores. Muita paz. Um feliz Dia dos Pais a todos. Que lembremos o que Jesus disse para nós, que a oportunidade nossa é hoje, agora, é esse presente. Que Deus abençoe a todos os pais, encarnados e desencarnados, que possam levar daqui os melhores sentimentos e saber que nós somos uma grande família, a família espírita cristã. E agora nós vamos fechar os nossos olhos. Agradecer a Jesus, ao Mestre Maior, a Deus que enviou o modelo mais perfeito para o nosso planeta, que foi o modelo de amor, de luz, que foi Jesus. Que os nossos mensageiros de paz, que os nossos companheiros que estão conosco, que o nosso Pai físico, que esteve sempre conosco, que Ele possa receber nesse momento todo o fluido de paz e de amor. Que eles possam todos, pais, encarnados e desencarnados, saberem que a trajetória física ou espiritual é tão pequenininha perante a missão do Espírito. E que nós, Senhor, tenhamos força, como diz Emmanuel, através das suas preces,
Senhor, educa-nos para que possamos converter os detritos do passado, do nosso passado de erro, em adubos que nos favoreça a tarefa presente. Muita paz e muita luz. E que assim seja. Graças a Deus.